Pessoal, bem-vindos novamente. A gente terminou a última aula falando sobre o MMC, né, que significava colocar duas frações numa mesma base de referência, né, que é o mínimo múltiplo comum, né. Então o exemplo era de somar meio com um terço, e se eu comparasse meio com um terço com dividir a unidade em seis partes, eu conseguia fazer essa comparação, né. Então metade de 6 é 3, então meio é a mesma coisa que 3 sextos, enquanto um terço é a mesma coisa que é, um terço de 6 é 2, né? Então, 2 sextos era a mesma coisa. Então, 3 sextos com 2 sextos daria 5 sextos, né? Então, meio mais um terço significava 5 sextos. Mas eu falei para vocês que tem outra forma de fazer essa conta, que não utilizando o MMC, né? Porque o MMC implica eu achar qual é o mínimo múltiplo comum, né? E sem utilizar o MMC, como é que a gente faz? Aqui a técnica é bastante simples. Olha só, vou dar o mesmo exemplo que a gente fez na aula passada, um meio mais um terço. Para eu somar os dois, eu vou multiplicar os dois denominadores. Então aqui, ó, eu tenho 2 e 3. Eu multiplico 2 por 3, 2 vezes 3 dá 6. E aí depois que eu multipliquei 2 vezes 3, eu faço agora as multiplicações cruzadas, que significa multiplicar o numerador, né, o número de cima, pelo número de baixo. E eu sempre começo pelo primeiro aqui, pelo da esquerda. Então é 1 vezes 3 e 1 vezes 2, tá? Ficou meio esquisito aqui, mas ela é uma multiplicação cruzada, porque é sempre o da esquerda com o da direita, né? Ó, isso, e o da direita com o da esquerda. Então, 1 vezes 3 dá 3 e 1 vezes 2 dá 2. Como é mais, né, uma soma, fica mais. Se fosse subtração, a gente colocaria menos. Então, como 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 2 é 2, fica 3 mais 2 sobre 6 dá 5 sextos. Aqui, usando a técnica, eu chego no resultado, no mesmo resultado do MMC, certo? Sem precisar fazer nenhum tipo de conta a mais, sem precisar fazer nenhuma simplificação. Vamos ver um próximo exemplo. Eu tenho 2 sétimos mais 4 quintos. Então, qual que é o procedimento aqui? Ó? Eu multiplico esse número de baixo, 7, vezes o outro número de baixo, 5. Então, é sempre assim, multiplicar os dois denominadores, né? Lá em cima foi 2 vezes 3, aqui é 7 vezes 5. 7 vezes 5 é 35, e aí eu faço as multiplicações cruzadas. Então, 2 vezes 5, né? O de cima vezes o de baixo do outro lado, e o outro de cima vezes o outro de baixo. 4 vezes 7. Então, como 2 vezes 5 é 10 e 4 vezes 7 é 28, a operação que está sendo feita aí é soma, né? Então dá 10 mais 28 dá 38 sobre 35. 38 sobre 35 eu não consigo fazer mais nada. Então, se eu tivesse usado o MMC, eu teria chegado exatamente no mesmo resultado. Então vejam como o procedimento é um procedimento um pouco mais simples, né? Ele tira essa etapa do MMC, certo? No próximo exemplo, a gente vai fazer da mesma forma, o procedimento é exatamente o mesmo, só que a gente, ao invés de fazer o MMC, né, a gente não precisa nesse método, a gente só vai fazer uma simplificação no final. E aí eu digo, vocês escolhem o método que vocês preferem, tá? Só que eu vou recomendar esse daqui e vou te explicar já por quê. Olha só, 1/4 mais 3 oitavos, tá? Se eu fizesse aqui o MMC, eu ia achar que o MMC entre 4 e 8 é 8, né? Quando um número é múltiplo do outro, o MMC é o maior deles, né? Então, como 8 é 4 vezes 2, né? Lembra que a gente falou dos múltiplos aula passada, né? Então, quais são os múltiplos do 4? É 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, né? Como 8 é múltiplo de 2, o MMC entre os dois é o maior número, tá? Então, o MMC entre eles seria 8, tá? Bom, sem fazer por MMC, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Então, 4 vezes 8, 32, o mesmo procedimento que eu digo dos dois exemplos anteriores, né? Então, eu multiplico os dois números de baixo, 4 vezes 8 que dá 32, e faço aqui agora a multiplicação cruzada. 1 vezes 8, que dá 8, e 3 vezes 4, que dá 12, né? Então, 8 mais 12 dá 20 sobre 32, tá? Eu poderia parar aqui, posso sem problema nenhum, tá? A única coisa é que, assim, essa fração não é a fração mais simples o possível que dá o mesmo resultado. Então, isso é o que a gente chama de fração equivalente, tá? Quando eu tenho, lembre um exemplo anterior, se eu pego uma unidade dividida em duas partes, cada uma delas é metade.
se eu pego uma unidade e divido em 4 partes, 2 delas é metade, então 2 quartos é metade. Se eu pego uma unidade e divido em 6 partes, 3 partes são metade, então 3 sextos também é metade. Então 1 meio, 2 quartos e 3 sextos são frações equivalentes. Vejam que todos os números de cima e de baixo estão sempre sendo múltiplos de números iguais. Tá? Então se eu pego meio e multiplico por 2 em cima e embaixo, eu tenho 1 vezes 2 que dá 2 e 2 vezes 4 que dá 2 vezes 2 que dá 4. Então 2 quartos é múltiplo é equivalente a meio, né? Se eu pego 1 meio e multiplico por 3 em cima e embaixo, 1 vezes 3 dá 3 e 2 vezes 3 dá 6. Então 3 sextos é equivalente ao meio, tá? Para eu fazer o caminho contrário, a gente chama de simplificar a fração, tá? Então eu procuro números que se eu dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, eu vou encontrar um valor inteiro, né? E com isso eu acho uma fração equivalente. Então 20 sobre 32, se eu dividir tanto 20 quanto 32 por 4, eu consigo achar um número inteiro. Então 20 dividido por 4 dá 5, 32 dividido por 4 dá 8. Essa última etapa, ela poderia ser equivalente ao MMC em termos de dificuldade, então eu poderia fazer o MMC ou ela, só que é que não é necessário fazer essa simplificação. Aqui a gente no ensino superior não vai ser. No ensino médio eu falaria que porque muitas vezes em vestibular é cobrado, né? Aqui pra gente não vai ser, né, o caso, né? Então eu não preciso substituir 20 sobre 32 por 5 oitavos, tá? E segundo, que se for uma soma de frações com letras, né, que são expressões literais, então tem 1 sobre x mais 1 sobre y. O método para fazer a conta é esse daqui, não por MMC. A gente não tem um MMC entre x e y, mas eu posso fazer x vezes y, tá? Então eu prefiro esse método aqui, certo? Em que eu multiplico os denominadores e faço as multiplicações cruzadas, porque ele é mais genérico e ele é mais simples, tá? Então é importante ressaltar aqui pra gente que 20 sobre 8 é a mesma coisa que... Desculpa, 20 sobre 32 é a mesma coisa que 5 sobre 8. Se eu dividir esses números, peguem a calculadora e façam 20 dividido por 32. Vai dar 0,6. 0,6 mesmo? E se eu fizer alguma coisa assim, próximo disso, acho que 0,625. E se eu fizer 5 sobre 8, vai dar o mesmo valor, tá? Bom, e se fosse em vez de soma, subtração, o que aconteceria? Bom, só deixa eu conseguir passar a tela aqui. E se ao invés de soma fosse subtração? O procedimento é exatamente o mesmo. Eu estou fazendo as mesmas contas do slide anterior, só que mudando mais por menos. Então, onde tem o mais, eu coloco menos. E aí, lembre-se só de fazer a conta. Então, 3 menos 2 no primeiro, aqui em cima, né, no primeiro numerador, 3 menos 2 é 1. Né? No segundo exemplo, 10 menos 28 é menos 18. E é o que eu falei para vocês. Ficou na dúvida de fazer essa conta? Inverte os sinais. 28 menos 10 é mais fácil, né? 28 menos 10 é 18. Então, se você inverter o sinal, é menos 18, tá? E no último exemplo, 8 menos 12, mesma coisa. Ficou na dúvida? Faz 12 menos 8, que dá 4. Então, como você inverteu o sinal, é menos 4, certo? Tudo bem? E aqui no último exemplo, inclusive, eu fiz a simplificação de novo, tá? Tanto 4, o menos 4, quanto 32 podem ser divididos por 4, certo? Então, menos 4 dividido por 4 dá menos 1 e 32 dividido por 4 dá 8, certo? Essa questão da gente dividir os números, né, tá intimamente ligado com os múltiplos, porque o número que eu posso dividir por um outro, que dá um resultado inteiro, né, ele é o que a gente chama de múltiplo, né? Então, se eu falei para vocês na aula passada, quais são os múltiplos de 4? 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3. Todos esses números, eles podem ser divididos por 4. Então, se um número é múltiplo de outro, quer dizer que ele é divisível por esse número, né? Então, se 8 é múltiplo de 4,
quer dizer que ele é divisível por 4, né? Essas ideias são ideias que estão ligadas, né? Uma é consequência uma é consequência da outra, tá? Então, se eu quiser simplificar essas frações, é o que eu falei para vocês. Aqui a gente não cobra porque não é necessário, né? E eu nem gosto desse nome simplificação, porque parece que é algo mais simples e não é. Só é um número menor, né? Menos 1/8 é só um número menor que menos 4/32. Mas o valor é exatamente o mesmo, né? Mas se a gente quiser fazer essa conta, o que acontece? Essa ideia dos múltiplos e dos divisores, tá? Então, se eu quero saber se o número, qual que é o número que divide, eu quero saber se aquele número é um múltiplo desses outros, tá? Então, quais são os números que são múltiplos de 2? São os números que vão ser divisíveis por 2. Então, quais são os números que são divisíveis por 2? São todos os números pares, tá? E o que são os números pares? Lembre-se, número par e ímpar, todo número ou é par ou é ímpar. E eles são intercalados, né? Então, um é par, o próximo é ímpar. O seguinte é par, o próximo vai ser ímpar e assim por diante, tá? Então, 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par. Isso faz com que a gente saiba qual é o número 0. Se 1 é ímpar, o anterior tem que ser par. 0 é um número par, né? Ele não é nem positivo nem negativo, ele é um número neutro, mas ele tem uma classificação de paridade. Ele é um número par, tá? Então lembre-se, os números pares, eles todos têm uma característica em comum. Todos eles são múltiplos de 2, tá? Então, se você multiplica o número por 2, e o resultado dele vai ser um número par. Então, 2, 4, 0, né? Começando com 0. 0, 2, 4, 6, 8, 10, todos eles são múltiplos de 2. Ou seja, todos eles são resultados da multiplicação de 2 por algum outro número. 10 é 2 vezes 5. 10 é par. 12 é 2 vezes 6. 12 é par, certo? Então, essa é a forma que a gente tem de saber. E aí, outra coisa, o seu número é par, ele termina no número par. Tá? Então, 236 é par? É par, porque ele termina em 6. 6 é par? Então ele é par. Tá? Então, todos os múltiplos de 2 são pares e terminam em número par, mesmo que eles tenham mais de um algarismo. Tá? Para eu saber se o número é divisível por 3, eu quero saber se ele é múltiplo de 3. Tá? Então, quais são os múltiplos de 3? 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, né? E assim por diante. O 12 é múltiplo de 3? 3 vezes 4 é 12. O 39 é múltiplo de 3? 3 vezes 13. O 123 é múltiplo de 3? 3 vezes 41. Como é que eu fico sabendo se esses números maiores são múltiplos de 3? Eu posso somar os algarismos do número. Então, como que eu somo aqui, né? Do 12 é 1 mais 2. 1 mais 2 é 3. Então eu reduzo, então fica mais fácil de entender, certo? O 3 é múltiplo de 3? Sim, 3 vezes 1 é 3. Então o 12 também é múltiplo de 3. O 39, 3 mais 9 é 12. Então 12, 1 mais 2 é 3, é múltiplo de 3, certo? E 123, 123 é 1 mais 2 que dá 3, mais 3 dá 6. 6 é múltiplo de 3? Sim, 3 vezes 1, 3 vezes 2 dá 6. Então 123 também é múltiplo de 3. Então, se a gente decorar só os primeiros múltiplos, né? Não tem jeito, né? Os primeiros, como se fosse uma tabuada aqui. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, ou 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3. Isso a gente precisa memorizar, mas é fácil, né? E com isso a gente consegue saber os múltiplos de 3. Múltiplos de 5, eles sempre vão terminar, não interessa quantos algarismos eles tenham, né? Eles sempre têm que terminar em 5 ou 0, tá? Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, são todos múltiplos de 5, certo? Então, terminou em 5 ou 0 é múltiplo de 5. Só que eu falei para vocês, o 0 é um número par, né? Se o 1 é um número ímpar, o 0 é um número par, né? Então, o 0, quando o número termina em 0, ele é não só múltiplo de 5, como ele também é múltiplo de 2, porque todo número par é um múltiplo de 2, certo? Então, o 10, por exemplo, 10 é 2 vezes 5. Se 10 é 2 vezes 5, ele é múltiplo tanto de 5 quanto de 2, né? Então, ele é divisível pelos dois números, tá?
Os múltiplos de 6, eles têm que ser múltiplos de 2, de 3. Mas aqui pra gente o múltiplo de 6 não vai afetar. Eu não quero saber múltiplo de 6. Por que não? Porque a gente está preocupado aqui, nem 4. Eu coloquei o 6, mas eu poderia ter falado do 4. Porque eu só quero saber os múltiplos de números primos. Ou se um número é divisível por um número primo, tá? Por que isso, né? Bom, vocês lembram de um negócio chamado fatoração? Bom, fatoração significa achar os fatores de um número, tá? Então, olha só, vejam bem, eu comecei falando sobre isso por causa de simplificação de fração, que eu disse que não é um negócio que eu preciso fazer, porque eu não acho que reduzir uma fração de 4 oitavos para 1/2 significa necessariamente que é algo mais simples, né? Mas eu estou só puxando um fio e falando de algumas coisas que são importantes dentro da questão dos números, né? Junto com as operações, junto com a aritmética, e para relembrando a memória de vocês, e no final eu vou mostrar também uma outra coisa que é importante, tá? Então olha só, o que é a fatoração? Fatoração são encontrar os fatores de um número. O que são os fatores de um número? Bom, todo número ele pode ser escrito como uma multiplicação de outros números. E esses números que são multiplicados um pelo outro são chamados de fatores, tá? Então, por exemplo, 6 é igual a 2 vezes 3. Então, 2 e 3 são os fatores de 6, tá? Então, todos os números podem ser descritos como uma multiplicação de outros números, certo? E esses números que multiplicados dão um número final, né, um resultado, eles são chamados de fatores, né? Então, fatorar significa encontrar os fatores, significa encontrar os números pelos que o número que originam, encontrar números que multiplicados vão originar um outro número, tá? Bom, todos os números são representados pela multiplicação de números primos, por isso que eu falei ali no exemplo anterior, no slide anterior, que o 6, por exemplo, o número é divisível por 6, o número múltiplo de 6 não é importante pra gente, porque eu tô preocupado só com números primos. E por que eu estou preocupado com números primos? Primeira coisa, o que são números primos? Os números primos, eles são números que são divisíveis apenas por ele mesmo e por 1, ou seja, eles são múltiplos de um ou deles mesmos, né? Então, eu coloquei aqui os primeiros números primos, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Todos esses números são números primos, tá? Todos eles eu só consigo escrever como sendo 1 vezes ele mesmo. Lembre-se, todo número a gente pode colocar como sendo 1 vezes ele mesmo, né? O 1 ele é um número que é chamado de elemento neutro da multiplicação. Eu multiplicar o número por 1, não muda o número, tá? Então todos esses números aqui, eles só podem ser escritos por fatores que são 1 e ele próprio. Então 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3. Não tem outros números que servem de fatores para esses números. É isso que são números primos. Os números primos, eles só têm como fatores o 1 e ele mesmo, tá? Bom, o menor número primo que existe é o número 2, tá? O número 1 não é primo, porque o número 1 ele só tem ele mesmo de fator, né? Eu não consigo falar 1 vezes 1 é ele vezes ele mesmo, né? Então o primeiro número primo que existe é o número 2. E o número 2 também é o único número par que é primo. Por que o número 2 é o único par que é primo? Porque todos os pares, lembra que eu falei para vocês, todos os pares eles têm uma coisa em comum. Eles são múltiplos de 2. Todo número par, qualquer número par, se eu dividir por 2, o resultado vai ser um resultado exato. Não vai ter resto, tá? 1000 dividido por 2 é 500 com o resto zero, tá? Então todos os números pares são múltiplos de 2. Isso é a definição de um número par. E todos os outros números inteiros são números ímpares, né? Então, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, se eu dividir por 2, eu vou ter um resultado exato, tá? Então, eles não são primos, tá? Então, o único número primo par é o número 2, e além de tudo, ele é o menor número primo. Só que nem todo número ímpar é primo. Por quê? Por exemplo, aqui,
O 3 é, o 5 é, o 7 é. E o 9 também é primo? Não, porque 9 é 3 vezes 3. Se eu faço 3 vezes 3, eu tenho 9. Então o 9, quais são os múltiplos de 9? O 1, o 3 e o próprio 9. Os múltiplos não, desculpa. Quais são os fatores, né, possíveis para o 9? O 1, o 3 e o 9. Ele é divisível tanto por 1, quanto por 3, quanto por 9. Né? 9 dividido por 9 é 1. 9 dividido por 3 é 3. E 9 dividido por 1 é 9. Tá? Certo? Bom, aí eu coloquei embaixo a última linha, um outro exemplo, que eu falei 30. 30 é 2 vezes 3 vezes 5, ou seja, os fatores de 30 são 2, 3 e 5. É isso que significa achar fatores. Então, olha só, se os fatores de um número são os números que multiplicados vão dar esse número, como é que eu faço para achar esses fatores? Eu vou dividindo ele por outros números. Eu faço o caminho contrário, né? Então, para eu achar os fatores de um número, basta ir dividindo ele por outros números, certo? Então, se eu dividir 30 por 2, por 3 e por 5, eu consigo saber que eles são os fatores de 30, certo? Bom, então é isso que é a fatoração de um número, que vocês aprenderam no colégio lá atrás, tá? Quais são os fatores de um número 42, ou seja, fatore o número 42. Então eu vou tentar dividir 42 por todos os números primos que tem em sequência, certo? E só lembrando, por que, mais uma vez, por que só pelos números primos? Porque não adianta eu falar que eu vou dividir o 42 por 14, que daria um resultado exato, porque 14 também já é 2 vezes 7. Então o próprio 14 é fatorável. Os únicos números que a gente não vai conseguir subfatorar são os números primos, porque, né, os fatores deles são ele mesmo e 1. Tá? Então, por isso que a gente sempre quer dividir, né? Fatorar significa dividir os números por números primos. Então, esses primeiros números a gente precisa saber, né? Lembrar que são 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17. Pelo menos esses daí, se a gente souber, a gente consegue fazer a fatoração de números pequenos, né? Bom, então eu vou fatorar o número 42. O que eu tenho que fazer? Aquela listinha de regras que a gente viu ali antes. O 42 é um número par? Seria um número par, o primeiro número que eu divido por ele é 2. Tá? Então 42 dividido por 2 dá 21. 21 agora é que eu vou fatorar. 21 é um número par? Não. Então ele não é divisível por 2. Vamos ver se ele é divisível por 3. 2 mais 1 dá 3, então 3 é múltiplo de 3. Então 21 também é múltiplo de 3, logo ele é divisível por 3. Então 21 dividido por 3 dá 7. 7 não é par, né? 7 é um número ímpar, então não é divisível por 2. Aliás, quando a gente chega no primeiro número depois que deixa de ser par, o resto vai ser tudo ímpar, né? Então 7 é um número ímpar, não é divisível por 3, né? Ele não é múltiplo de 3, logo ele não é divisível por 3, tá? Também não é divisível por 5, mas 7 é divisível por 7, que é ele mesmo, né? E porque ele é um número primo, né? Então 7 dividido por 7 é 1. Quando a gente chega em 1 aqui, né, a gente para. Isso significa o quê? O que significa fatorar o 42? Significa que então que eu encontrei 2, 3 e 7, que são os fatores de 42. Ou seja, significa que 2 vezes 3 vezes 7 dá 42. Então, se o 42 estiver numa fração, eu consigo simplificar ele por 2, por 3 e por 7. Se o outro número que está na fração também tiver como fator ou 2, ou 3, ou 7, a gente consegue dividir tanto o de cima quanto o de baixo, né? Tanto 42 e esse outro número, por 2, por 3 ou por 7. Então eu poderia simplificar essa fração, certo? Bom, aqui eu coloquei, aqui eu tô vendo, acabei de ver que eu errei aqui. Aqui não é fatório número 42, é fatório número 60, tá? Então vamos lá. 60 é um número par. Então eu posso dividir por 2. 60 termina em 0, eu poderia dividir por 5 também. Não tem problema nenhum, se você quiser começar por 5, pode começar, não tem problema nenhum, vai dar certo. Eu prefiro começar pelo menor possível, né? E eu acredito que vocês tenham aprendido assim na escola também,
tá? Então 60 dividido por 2 dá 30. 30 ainda é um número par, né? Vou dividir por 2 de novo. 30 dividido por 2 dá o 15. 15 não é 15 é ímpar, né? Então a partir de agora não vou ter mais 2. O 15, ele é múltiplo de 3? Essa é a próxima pergunta. Ele é, porque 1 mais 5 dá 6. 6 é múltiplo de 3, né? 3 vezes 2 dá 6. Então eu consigo dividir 15 por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E aí no final das contas, 5 dividido por 5 dá 1. Cheguei em 1, parei. Então os fatores do número 60 são 2, 2 de novo, 3 e 5. Então 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 dá o 60. Então se o 60 tiver numa fração, tanto em cima quanto embaixo, e o outro número tiver como fator 2, o 3 ou o 5, eu consigo simplificar essa fração, certo? Bom, e por que a gente fala isso, né? Por que eu falei sobre fatoração se eu disse que não preciso, eu não acho que é necessário simplificar uma fração, né? Por causa disso daqui, ó, porque o termo fatoração, né, o termo fator, é sempre que tiver multiplicação de dois valores, né? Sejam esses valores aritméticos, números, ou valores algébricos, com letras, né? Então, quando a gente tem A mais B vezes A menos B, eu tenho um parênteses vezes um outro parênteses, cada um desses parênteses é chamado de fator. Porque quando eu tenho multiplicação de dois itens, eles são sempre chamados de fatores, né? Então, A mais B vezes A menos B é uma outra forma que eu tenho de escrever a diferença entre quadrados, A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Então, a fatoração de A ao quadrado menos B ao quadrado é A mais B vezes A menos B, certo? Então, a gente tem as fatorações aritméticas, né, que é o que a gente fez ali em cima, mas a gente tem as fatorações algébricas também, né? E isso daqui vocês usam em cálculo. Então, uma fatoração como essa de A ao quadrado menos B ao quadrado ser escrito como A mais B vezes A menos B, vocês vão usar lá em limite, em cálculo, certo? Então, por isso que eu conto essa historinha aqui para vocês, porque é importante para vocês entenderem o conceito, tá? Então, esse parênteses aqui do A mais B vezes um outro parênteses A menos B, como é a multiplicação de dois parênteses, cada um deles é chamado de um fator. Então, A ao quadrado menos... E como isso tudo é igual ao quadrado menos B ao quadrado, eles são chamados de fatores, né? Então, esse processo é chamado de fatoração, certo? Isso a gente vai ver, não se preocupem que isso a gente vai ver depois. Tá joia? Obrigado e tchau, tchau.